a nossa abordagem, certo? Espero que vocês gostem. E agora a gente vai para Python. Beleza? Então, let's go, let's bora. Eu estava fazendo uns testes aqui, já deixei... Eu vou apagar tudo, porque eu estava fazendo uns testes quanto ao meu ambiente Python. Então, eu tinha gravado, e aí eu resolvi não mirabolar aqui para vocês, mas como era uma coisa do meu ambiente Python, eu vou explicar sobre essas configurações do ambiente Python, e eram no Mac, então também não quis trazer para embolar a cabeça de vocês. Estava resolvendo um problema que era, na hora que eu estava tentando utilizar a libmysql connector, estavam ocorrendo alguns problemas. Então agora eu resolvi e vou trazer um conceito de ambiente para vocês entenderem o como está funcionando aqui e o como vocês podem trabalhar também no ambiente de vocês. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já tinha começado, então eu apaguei para resolver o problema. Mas beleza, vamos lá. Só vou explicar isso aqui, ó. O sys é para a gente pegar algumas informações do sistema operacional, tá? No Go a gente tem o OS, que é de Operation System, de sistema operacional, certo? Aqui o sys.executable, ele pega o path o caminho, né? O path, o caminho, eu vou explicar para vocês, do meu executável Python. O que é o executável Python? Lembra que a gente cria aplicações. O Python é uma aplicação, gente. É um script que ele executa alguma coisa, que no caso é a transpilação do Python. Então, no caso daqui, eu peguei o path do meu executável na minha máquina macOS e quis que ele mostrasse o path, porque eu estava tendo problema e eu precisava entender qual era o path dele. O outro ponto é que eu precisava saber o local dos pacotes, porque eu estava tendo um problema entre as versões do Python. Eu tenho uma versão 3, eu tenho uma versão 2, eu tenho uma versão 3 ponto alguma coisa, enfim, estava dando conflito. É muito importante vocês entenderem que versões conflitam, tá? Eu vou explicar mais posteriormente para vocês, mas, por exemplo, no Python, nós temos aqui a versão 3.12, 3.1, por exemplo, 3.10, 3.10... 2, 2.15.2. Gente, isso daqui são as versões. E isso dita muita coisa. Um exemplo. Esse primeiro número aqui, isso aqui não é para vocês entenderem de bate-pronto, que na hora que a gente conversar eu vou explicar melhor. Então, cada número desse significa alguma coisa. E você, como desenvolvedor, você tem que saber posteriormente isso. Então, o primeiro número ali, que é o 3, significa major. É uma alteração, gente, muito grande. É uma alteração que versões anteriores pode dar um problema muito grande. Então, se você está usando versões anteriores e você quer fazer um upgrade, por exemplo, imagina que eu estou com a minha aplicação usando o Python 2. Gente, do 2 para o 3 pode ter métodos, por exemplo. Pode ser que esse método version não exista mais. E se você está usando na sua aplicação, você vai ter problemas, certo? Pode ser que esse executable está com outras formas de execução. Ele não funciona da mesma forma. Então, é quando tem uma mudança drástica que os desenvolvedores que usam uma versão anterior vai ter problema. Beleza? Essa versão aqui é uma versão de minor. Major significa maior, tá? Minor é menor. É uma versão que tem alguma feature nova, alguma atualização sobre características novas, é algo novo. Imagina que a gente, por exemplo, hoje, eu não com o Python, com o system, com esse objeto aqui, com esse módulo aqui de objeto, eu não consiga, sei lá, mostrar a versão. E agora, na versão 13, por exemplo, ele consegue agora mostrar a versão. Então, isso é uma feature, é uma característica nova do software. Certo? Então, essa característica nova, gente, a gente adiciona aqui, sempre aumentando aqui. 13, 14, 15, 16, 17. Rodolfo, mas quando eu paro? Quando acontecer uma atualização, né? Quando for para cá, aí você vai vir para 4.0, entendeu? Então, a versão de características novas vai aumentando aqui. Se tem alguma coisa que quebre, você aumenta aqui. Beleza? Então, aqui nós temos a parte de minor, perdão. 13, que significa minor. E a última parte, que é o 0 aqui, nós temos a versão de path, ou fix.
esse patch, não é patch não, patch, que é uma atualização, algum fix, e aí é quando você tem um bug. O que é um bug, gente? Só vocês precisam entender. Bug é quando você, como desenvolvedor, ou a aplicação, por algum motivo de você não ter desenvolvido, ou outras pessoas não terem desenvolvido, algo correto, certo? Algo correto. O que significa correto? Por exemplo, eu criei uma nova funcionalidade de execução para verificar aonde está o Python. Um exemplo. E por algum motivo ele está mostrando o Ruby, o executável do Ruby. Tá errado. Isso é um bug. Isso é um problema. Se eu criei uma lógica e essa lógica não funciona como a regra de negócio foi definida, eu tenho um bug. Bug é exatamente isso. Então, se eu tenho um bug e eu vou fixar, a gente aumenta aqui, gente. 1, 2, 3, 4. E assim sucessivamente. A gente vai aumentando. Certo? É aqui que a gente aumenta. Então, isso é um patch. Eu quis mostrar porque já que ocorreu esse problema, já dou uma alteração já dou uma explicação para vocês. Então, para que vocês não fiquem perdidos, deixa eu abrir aqui Então, version application major minor patch. Então, a semântica de versionamento. Isso aqui é muito legal vocês darem uma estudada, tá, gente? Muito, muito legal. Isso é importante para a API, quando a gente for para a parte web. Isso é importante todo o quesito de aplicação, tá? A semântica de versão. Assim, não é tão grande. Se vocês puderem ler, eu acho que é legal, tá? Eu acho que é importante sim, se puder ler. Dá uma lida. Novamente, traduz lá no Translator ou no... Eu sempre digo, tá, gente? Ó, aqui também tem versão em português, eu acho. Deixa eu ver. Tem versão em português. Novamente, acho que é legal vocês saberem essas nomenclaturas em inglês, porque no dia a dia da programação as pessoas vão falando palavras em inglês. Eu tenho tentado falar como o jargão, como é no dia a dia, tá, gente? As pessoas falam inglês. Eu estaria mentindo para vocês falar que as pessoas falam, ficar traduzindo, não traduz. Claro, se você perguntar o que significa major, eu também não sabia tudo, né? Eu tenho aprendido também ainda muitas palavras em inglês, super normal, não estou dizendo que vocês devam saber tudo, mas já leem aqui, depois traduz para português para vocês realmente entenderem o que é. Gente, vocês vão ler, talvez vocês nem entendam porque vocês não têm a bagagem inteira, tá? Mas no dia a dia vocês vão pegando. Ah, Rodolfo falou daquela semântica de versão. Ah, vou lembrar. Bota lá no seu caderninho, ali no seu resumo, porque vocês vão voltar, tá bom? Beleza. Isso aqui é um ponto legal, importante. E voltamos aqui. Beleza, já falei sobre isso. E agora eu vou explicar um ponto para vocês. Eu tava tendo esse problema, eu não sei se vocês vão ter, tá? Aí, primeiro ponto. Deixa eu só... Porque aqui eu já tava fazendo, tá, gente? Então, tá. Ó, primeiro ponto, vocês vão vir aqui em criar um novo arquivo, tá? E coloquem database... Opa! Coloquem aqui, ó, em minúsculo, database Python. Aí, gente, o nome que vocês acharem que é melhor, .py. O .py, P-Y, em inglês é Y? Não, eu acho que é Y, ou não. Ah, sei lá, enfim. O .py é a extensão do Python, tá bom, gente? Então, o .py é a extensão do Python, beleza? Aí criem aí. No meu caso eu já tenho. Aqui, novamente, a gente vai remover isso aqui porque eu vou criar do zero, não vou começar colocando com código. Eu estava tendo problema que o módulo não estava sendo conectado, gente. Então eu estava tendo problema. Esse erro aqui, ó. Deixa eu retornar aqui nos meus erros. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Eu estava tendo esse erro aqui, tá, gente? Import MySQL connector... Module not found error. No module name MySQL. O meu, eu não parei aqui para ficar resolvendo com vocês porque era um problema do meu ambiente. Porque como eu tenho outras aplicações Python também na minha máquina e eu estou usando um environment chamado Conda, que usa o Anaconda, do Python, que é um gerenciador de ambientes também, então eu não quis trazer para trazer uma complexidade maior para o problema para vocês. Mas caso vocês o tenham, já anotem aí, ó, esse é um erro também que pode ocorrer quando vocês não encontrarem um módulo. Pode ser por questões de ambiente, você não ter a lib.
E aqui eu já vou mostrar também como resolver. O que acontece? O Python, você pode gerenciar as versões também, como outro gerenciador. O GVM, por exemplo, o GVM é um gerenciador de versões também. O GVM, gente, é bem legal também para vocês trabalharem, certo? E com o GVM, você gerencia o versionamento do Python, do Go. Aqui no Python, a gente vai usar esse gerenciador de Python também. Como que funciona? Vamos lá. Aqui a gente tem alguns códigos que vocês precisam conhecer. Primeiro ponto. Eu crio o Python 3. Vocês têm que instalar o Python 3, tá, gente? Python 3, pip install Python 3 ou instalem seguindo as normas aqui, ó. Vamos lá, Python 3 install how to do em Ubuntu, por exemplo. Certo? Ou o ASDF pode instalar o Python também, tá? Ou se vocês quiserem, aí aqui tem o do Ubuntu, tem ASDF, ó, gerenciador do plugin do Python. Aí eu instalo o Python 3, tá? Aí você vai instalar o Python 3. Aí, gente, o ponto, a sacada importante aqui é o seguinte: você vai instalar aqui ASDF, ó, aqui ó, ASDF install Python 3. Aí você tem que adicionar o plugin, tá, gente? Então, enfim. Aí, beleza. Voltemos aqui. Beleza. Aí, gente, esse "-m", o venv é para a gente criar um virtual environment. Environment significa ambiente, um ambiente virtual, beleza? Então, aqui eu dou um nome para esse ambiente virtual, gente. O meu eu chamei de Python 3 School, beleza? Vocês vão dar Enter e aí a gente vai poder, com esse comando aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que é o Python, o source, ó, source Python 3 School, que é o nome desse ambiente que você criou, certo? O bin, que é onde a gente deixa as instalações, gente. O bin, sempre que vocês ouvirem falar do bin, é o binário. Então são os ambientes executáveis, certo? E aqui a gente dá para ativar o ambiente. Para poder desativar, gente, porque aqui, ó, eu vou ativar agora o meu ambiente. Para eu ativar o ambiente, eu dou esse source aqui, ó, source, ativei. No meu, eu tenho os em SH, tá, gente? O meu aparece aqui do lado. Se eu quiser desativar, eu vou dar, ó, lembra que a gente havia explicado sobre os comandos Python, né? Então a gente pode vir aqui, ó, deactivate. Espera aí, que é deactivate. Saiu. Aqui não aparece mais. Então, aqui eu já não tenho mais as minhas instalações, tá, gente? Então vamos lá. Primeiro passo. Você faz ali os passos que eu passei para vocês. Agora eu vou deixar o meu ativado, porque no meu caso eu vou ativar. Ativei. Então eu estou nesse espaço aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, um pip. Vamos lá, pip. Eu quero instalar Python 3 MySQL Connector install. Lembra, gente, a gente vai sempre na documentação, tá? Então eu venho aqui, ó, GitHub. Ó, MySQL Connect. Documentação, gente, é vida, tá? Vocês precisam aprender a ler documentação. Então aqui normalmente é uma explicação breve do projeto. O MySQL Connector é um programa para acessar o MySQL Database usando a API. O que é uma API, gente? A API é um software que é um intermediário, uma aplicação intermediária que faz ali as conversões, tudo que é necessário para você obter esses dados. Senão a gente precisaria criar um driver para a gente poder usar. E aqui eles já dão esse drive pronto, beleza? Aí aqui ele está falando, né, que é o Python Database Specification, que é a PEP. O Python, gente, tem uma PEP bem organizada, bem escrita também. Então vocês vão conhecendo a PEP, existem várias PEP e essas PEP são as documentações escritas, tá bom? E aqui tem as especificações, fala um pouquinho sobre o módulo, como é feito, o que significa o que, da thread safe. Isso aqui a gente vai entender sobre o que é thread safe, tá? Thread é importante também compreender o que é thread. Depois a gente dá uma buscada sobre thread, que são processos, mas eu vou explicar isso com o decorrer do curso, tá? Enfim, as conexões, o fechamento da conexão, os commits. É muito importante, eu não falei ainda sobre as transactions, tá, gente? Mas os bancos de dados, database, tem transactions, que tem rollback, tem commit, certo?
Tem algumas outras variações também. Rollback, vocês vão ouvir falar muito. Fazer uma transaction com rollback, então é muito importante também. Mas eu ainda não falei sobre isso porque eu acho que nesse momento eu não quero bagunçar a cabeça de vocês. Mas só dando uma pincelada para vocês já botar a sementinha na cabeça de vocês. A transaction é tão importante, gente, que é o seguinte, ela inicia num ponto, quando você vai cadastrar no banco de dados, você não cadastra diretamente, você passa por etapas. Como se fosse um Git, por exemplo. O Git passa por etapas, né? A gente faz um Git ADD, um Git primeiro é uma primeira etapa do Git ADD, que a gente coloca no repositório local. Depois a gente passa para o commit, que a gente registra. Depois a gente envia para o repositório. São 3 etapas, entre aspas. Aqui a gente tem também a sincronicidade disso, tá? Então primeiro a gente faz ali quando a gente vai fazer um salvar. E isso tem a ver com update, com destroy, com create. Isso a gente consegue colocar numa transaction. Um ponto muito legal que vocês podem entender como transaction é o seguinte. Imagina que eu, Rodolfo, tenho uma conta bancária, que eu tenho R$200. E aí você faz um depósito para mim de R$10. Como que o banco de dados tem que lidar em tirar o dinheiro de você, diminuir na sua conta e também fazer a inserção na minha, atualizar a minha. Entende que isso é um processo que, entre aspas, é complexo? Se uma ponta falhar, por exemplo, eu primeiro tenho que tirar da sua conta 10 reais, então você que tem 400 vai estar com 390, certo? E depois, na segunda etapa, eu preciso adicionar do Rodolfo e salvar para tudo isso a transação. Isso é uma transação, tá, gente? É fazer uma série de coisas e a transação ser completa. Eu não posso, um banco não pode se dar ao luxo de inserir na minha conta e você não ser removido. Não pode. O sistema tem que estar todo completo. Isso é uma transação. E se a transação dá errado, se por exemplo, eu não consigo por algum motivo tirar da sua conta, eu tenho que dar rollback. Em tudo que foi feito, eu tenho que voltar tudo da formação original. Da transação original, do estado original. O original é que você está com 400 e eu estou com 200. Esse é o original. Certo? Então a transação tem rollback e commit. Commit é quando eu salvei. Commit é quando tá ok. Agora eu posso continuar o processo, tá? Aqui eu deveria ter alguma coisa mais bonitinha, mas enfim, commit e rollback vocês podem também dar uma lida. Aqui, ó, aqui ele dá uma explicação de DigitalOcean, bem legal também. Depois eu posso explicar melhor para vocês. Mas vai dando uma lida também para vocês absorverem melhor esse conceito. Mas é um conceito que, assim, naturalmente a gente já vai aprender conforme o tempo, tá bom? Mas rollback é exatamente isso, tá? E existe, por exemplo, no Rails Transaction, que já faz automaticamente no framework. A gente precisa fazer isso manualmente, tá? Então, beleza. Beleza, aí eu já falei um pouco sobre a PEP também. E agora eu preciso com o pip, gente. Pip é um gerenciador de instalação, tá? É como um bundle install, é como um go-get. É parecido com isso. Ele vai da minha máquina local, ele vai no servidor que tem os gerenciadores do Python, as bibliotecas do Python, pega o pacote, bota na minha máquina. E aí eu posso usar esse pacote. Esse é o processo, tá, gente? Entenda esse processo que todas as linguagens fazem isso porque é uma boa prática, correto? Beleza, perfeito. E aí a gente começa, ó, get start. O get start, gente, é sempre toda aplicação tem que ter um get start. Tem que ter como eu uso aquela ferramenta. Por isso que você, quando cria um software, você tem que dizer ao desenvolvedor um get start. O básico, gente, olha aqui, isso é uma boa documentação. Se você vai fazer um processo seletivo, minimamente eu espero de você uma documentação sobre o seu software. Um título, uma descrição sobre o que é o seu software, uma instalação de como eu, como desenvolvedor novo, vou entrar aqui e vou ler, beleza, como que eu faço? Certo? Então aqui, ó, recomendado caminho via pip. Ele já está falando que um caminho recomendado é o via pip, que é o gerenciador de instalação. Aqui, bababá. No nosso caso aqui, eu vou direto, né? Porque eu já vou ter instalado, mas eu vou vir aqui, ó. Vou instalar, certo? Pip install MySQL
connector Python. Enter. Aqui ele tá com esse X aqui, tá, gente? Não é... será que é novo? Ah, tá. Ah, tá. É com esse Xdev aqui, tá bom. No caso, vocês vão nesse daqui, tá? No clássico. Não vai no esse Xdev API, não, tá? É nesse clássico aqui. Beleza. Aqui, instalação tutorial para instalar. Alternativa não é o caso nosso. A gente vai pelo clássico. E aqui, ó, é o que a gente vai fazer. Correto? Lendo documentação, gente. Vamos lá. Ó, connect to server. Aqui, conecta ao servidor. Então, conectar ao servidor. O host é o localhost. Gente, isso aqui é importante, tá? O host, gente, é 127.0.0.1 independente. Isso aqui também aponta para localhost. Algo que eu vou explicar para vocês bem rápido, depois na aula de DNS de redes a gente vai explicar sobre isso, é que a gente tem um lugar aqui que se chama hosts. Ó, eu vou entrar com vim, tá, gente? Lembra, com tudo que é terminal, a gente usa vim, tá? Então eu vou entrar com vim aqui. Se você não tiver instalado, instala na máquina de vocês. Dá uma buscada no Google. Se não conseguir instalar, avisa lá na nossa comunidade que a gente vai ajudar, beleza? Eu pediria sempre a vocês pedirem ajuda no Discord. Eu queria também criar uma comunidade forte no Discord. Então, esse tipo de pergunta no Discord. Se quiser, duplica também, manda lá no nosso canal de Help Curso também. Ok. Mas eu gostaria de que vocês fizessem essa comunidade surgir e ativar a nossa comunidade lá. Aqui em host, gente, a gente tem os apontamentos de DNS. Como que funciona? Assim que eu digito, por exemplo, skill.dev, que é um site, ele vai vir aqui nesse arquivo, vai verificar o apontamento e vai verificar para onde ele deve ir. E aqui eu posso colocar os IPs, tá? Como funciona esse arquivo, gente? Eu coloco um IP aqui e faço o apontamento. Aqui, por exemplo, se você entrar com esse endereço, vai apontar para um localhost da minha máquina host. Localhost, gente, é sua máquina, tá? Não tem nada a ver com a rede. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer o google.com apontar para minha máquina localhost, eu consigo, tá, gente? Então, ele não vai acessar a rede externa. Ele vai na sua máquina, certo? Aqui é como se fosse um banco de dados que você consegue colocar um IP apontando para um domínio, tá? Isso é um domínio, tá, gente? google.com, skill.dev, sei lá, rodolfopeixoto.com.br. Isso é domínio. Um domínio, gente, ele tem um IP. As redes, gente, ela é endereçada por IP, por números, não é por letras, tá? O que faz é isso, a gente tem um DNS que a gente bate nesse servidor, verifica qual é o IP a qual ele precisa endereçar. No nosso caso aqui, esses apontamentos são todos feitos para minha máquina, tá bom? Então, se eu quisesse criar vários domínios, eu poderia. Beleza? Beleza. Isso aqui a gente vai falar um pouco de DNS depois na parte de rede. Ok, eu falei tudo isso e aqui é só para falar sobre isso. Eu acho que é importante. A porta, lembra, dado que eu entrei numa máquina, vamos dizer que o Rodolfo, a minha máquina aqui agora que vocês estão vendo tudo isso, ela é um servidor. O servidor é um computador qualquer, tá, gente? Só que mais robusto, com 50 GB de RAM, 1 bilhão de RAM, SSD infinito. São máquinas robustas. Nada mais é do que o seu computador como um lugar que as pessoas ficam acessando a internet. Beleza? Só entendam isso. Seu computador é isso. Beleza. Dado que num computador só eu posso ter 1 bilhão de aplicações. Você concorda? 1 bilhão. Eu posso ter um Rails, um Python. Aí dentro do Rails Python eu posso ter uma aplicação de ERP, uma aplicação que cria para hotel, uma aplicação de book. Posso ter 1 bilhão de aplicações. Beleza. Aonde eu acesso essa aplicação? É via porta, gente. Dado que eu tenho um IP, eu tenho que ter a porta, porque a porta me diz se é um MySQL, se é um Postgres, se é a aplicação do Rodolfo, que é um criador de cursos. Que seja. Um criador de aplicações OpenAI, que seja. A porta dita aonde ele vai chegar na aplicação, em qual aplicação ela entra, beleza? Então entenda sempre a importância de um IP e porta. Vocês vão sempre ver IP e porta. O padrão da web, sabe por que vocês não visualizam aqui? É porque o padrão da web é 8080. E quando você dá Enter, o navegador já entende que você tem essa porta, tá? Então é sempre 2.8080 da web, tá, gente? Que no final é o 80, certo? Que pode se resumir como 80.
Então, o 80, gente, é a default de todas as portas. Quando você dá Enter aqui, por debaixo dos panos o navegador bota essa porta, tá? Então, porque ele entende que a porta web é a 8080. É a 80, na verdade, né? Beleza? Aí a documentação é bem clara, né, gente? Então vamos seguir a documentação aqui. Eu vou apagar, já expliquei um pouco disso aqui, a gente vai começar aqui o nosso desenvolvimento, tá? Bom, quis trazer também esse ponto que eu acho que é legal, que vocês compreendam a importância da gente ler documentação, desenvolver essas documentações, entender o que a pessoa está dizendo, e tudo isso que eu estou trazendo tem a ver também com o desenvolvimento em si, né? Certo? Então, entendam sempre a importância de vocês entenderem o que vocês estão fazendo, compreender o que cada coisa faz e identificar os erros também, tá bom? Porque a aplicação, gente, não é imune a erros, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o nosso desenvolvimento. Então, o primeiro ponto que ele me fala é que eu tenho que usar o MySQL Connector, certo? Ó, importar o MySQL Connector. Importei. Agora, eu vou usar um from, gente. O from é porque eu quero, dentro do módulo connect, eu quero extrair o erro, tá? Eu quero extrair um objeto, uma função que eu vou utilizar, um objeto aqui nesse caso, né? Que eu quero usar para tratar os erros relacionados ao banco de dados. Lembra que no Go, gente, a gente usa o erro que diretamente ele me retorna. Nas linguagens como Node, como Node, como Ruby, como Python, como eu acho que outras linguagens mais, né? A maioria, na verdade, gente, a tratativa é você que faz. Não como o Go faz. O Go, em modo de execução, você já trata o erro e já retorna o erro também, tá? Beleza? Então, aqui a gente precisa fazer o seguinte, MySQL, que é o pacote connector from error. Eu vou extrair esse error aqui, tá? Aqui não é from, não, é import, né? Que eu vou importar. Import error. Beleza? Dado isso, gente, agora eu preciso criar um método main. Lembra que toda aplicação a gente cria um main? Não, ó, o Ruby e o Python não é obrigatório. No Python é obrigatório. No Ruby não é obrigatório, tá, gente? Então, depende da linguagem. Mas eu sempre indico até no Ruby criar quando for criar um script, tá? Eu acho mais organizado. Então aqui a gente vai criar uma função. A diferença das outras linguagens, gente, é que o Python é indentado. O que é indentação, Rodolfo? Indentação, ó. Aqui isso é indentação. Então de 2 em 2 a gente vai criando indentações, tá? Ó. E aí vocês, com command, no meu caso é command P, no de vocês pode ser Ctrl P. Eu vou dar um maior aqui. Vou colocar ident de converter indentação. Nós temos as indentações por tabs. Nenhuma aplicação que eu conheço usa tabs, preferimos spaces, tá? Isso é uma boa prática. Então, usem sempre espaços. E aqui no próprio arquivo você pode selecionar todos o código com Command A, no meu caso, ou Ctrl A, no de vocês. Pode converter tudo para espaço. E vocês precisam usar a indentação da forma correta, senão a aplicação não funciona, tá bom, gente? Então a gente pode até ir errando aqui, ó, no código Python para vocês irem vendo o erro. Ó, aqui, deixa eu colocar, sei lá, um printn, printf, e vou colocar um format para formatar. Olá, mundo. Aqui é o print clássico, de mostrar algum dado no terminal, tá, gente? Então deixa aqui, Python 3, database aqui. Executou, mas não mostrou. Espera aí. Será que eu fiz alguma coisa errada? Por que não mostrou? Deixa eu comentar isso aqui. Deixa eu dar um ls para ver. Tá certo. Não mostrou. Deixa eu ver se com Python 2. Também não. Que estranho. Deixa me pensar. Main printf. Deixa eu tirar esse F aqui. Ah, pô, claro. claro, Rodolfo. Tranquilo. Tá. Vamos lá. Eu queria que vocês pausassem o vídeo
pausem o vídeo, por favor. E tentem identificar o problema. Se não identificar, tá tudo bem, tá, gente? Mas é importante vocês também entenderem. Porque aqui, assim, eu dei um simples, singelo mole e não deu certo. Mas vamos lá. Pausem o vídeo. Deixa lá, por favor, já deixa o erro aqui que eu cometi lá no nosso canal. E também eu já pediria para deixar lá no nosso Discord também. Mas vamos lá. O ponto aqui é o seguinte, gente. A gente tá dando erro por quê? Pausem e reflitam. E agora eu já vou dar a resposta. O ponto é o seguinte, gente. Eu não deveria... eu deveria chamar esse método, né? Então, como que eu poderia chamar esse método aqui para ele funcionar? O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, main, e já chamar, beleza? Agora deveria funcionar. Aí, ó. Olá, mundo! Muito bom, eu gosto bastante quando funciona e a gente identifica o erro. Vou dar aqui, ó, um espaçozinho para aquele nosso /n aqui, ó, no final do arquivo, tá? Beleza, já temos aqui a nossa chamada, né? Então vamos voltar aqui para a criação, para o nosso desenvolvimento. E assim, gente, faz parte do jogo, tá? Às vezes a gente vai colocando. Quando a gente quer criar uma função, gente, por que não funcionou? Só para explicar. Todo o conteúdo dentro da função só vai ser chamado quando eu chamar a função. Lembra daquele quadro de quando eu criei um quadrado e fiquei chamando esse quadrado para replicar? É isso, gente. Não tem como usar algo que não tem como que algo funcione sem aquele algo estar aparecendo. Eu preciso declarar explicitamente, gente, a chamada daquilo que eu quero, tá? Então, se eu tivesse 1000 funções aqui, ó, eu precisaria chamar uma a uma e construir embaixo aqui como essa função funcionaria, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. E aí, o que pode ser um pouco confuso para vocês é que, por exemplo, no Ruby, a gente utiliza um método assim, ó, def, sei lá, main, e eu passaria os atributos aqui e teria um end, né? Teria um end aqui. E, por exemplo, o print, ou puts, que no caso do Ruby é mais usado o puts, olá, mundo. Ou, por exemplo, no caso do Go, func, main, passaria os parâmetros aqui, abriria chaves e colocaria print, FMTP. FMTP é um protocolo, desculpa, gente. Às vezes eu fico falando assim, mas print, ln, olá, mundo. Certo? Então, gente, são as diferenças de... Aí, por exemplo, no Node, function, main, aí colocaria um print, um console, na verdade, console.log, olá, mundo. Então, são as diferentes formas, aqui, por exemplo, Node, são as diferentes formas da gente colocar, aqui é Ruby, aqui é Python. Entende, gente? A gente sempre tem os mesmos conceitos nas linguagens de programação, tá? A gente fica mirabolando as coisas, mas as linguagens são simples. É só a gente aprender a sintaxe. Ah, Rodolfo, é difícil. Pode ser. Não estou dizendo que é fácil. Nada na vida é fácil, gente. Não achem que vocês vão se tornar grandes desenvolvedores achando que vai ser fácil, moleza. Não vai. É difícil, é estudo, é dedicação, é sentar, estudar, é se dedicar todo dia, um pouquinho, meia hora, 40 minutos. É todo dia, gente. O júnior talvez seja o que mais sofre, porque ele precisa aprender as abordagens. Mas depois que vocês aprendem as abordagens, gente, nossa, a vida é muito tranquila. E isso leva tempo. Não adianta se cobrar, eu deveria saber isso, eu deveria, nossa, eu já sabia. Não, tá tudo bem. Se você olhar num documento e você sempre recordar e saber onde encontrar, cara, pra mim, se você sabe onde encontrar, pra mim você já tem 100% da minha contratação. Eu já te contrataria só pela sua força de vontade e por você saber onde colocar. E eu saber que você só vai me chamar para coisas que são realmente importantes. E na minha empresa eu levo muito isso a sério. Se você vai me chamar por algo que você realmente travou, caraca, é isso que eu quero. Entender que, por exemplo, você não vai me chamar por um erro de sintaxe, que muitas das vezes pode acontecer, tá, gente? Eu mesmo posso estar ali, errando a sintaxe. Mas que eu vou saber que você já olhou no Google, eu vou saber que você sabe ler erro, que você leu o erro, que você traduziu o erro, que você foi capaz de entender esse erro.
Nesse caso aqui nem deu erro, mas eu fui capaz, olha isso, de analisar o que eu estava errando, entende? Que não deu erro, porque não tem erro mesmo, porque nesse caso aqui eu só não chamei a função. Mas entende, gente, programação é mesmo. If else, as condicionais, que é o if else, é o mesmo. Switch case, uma tem diferenciação da outra, mas é o mesmo conceito e assim por diante, beleza? Voltemos aqui. Beleza. Então aqui eu já criei o Olá Mundo e eu estou falando de indentação. Então a cada indentação, gente, vocês vão ver que a gente não cria um end ou chaves aqui, beleza? Então aqui, ó, eu já vou colocar ele cria esse CX aqui, é a conexão, tá? É connection. Eu não vou colocar dessa forma, tá, gente? Eu vou colocar connection. Eu particularmente gosto de deixar minhas coisas bem explícitas, tá? Variável para mim tem que ser explícito, a não ser por algum motivo específico. Beleza? O que não é o caso aqui. Então vamos lá, MySQL Connect, Connector. Aqui eu vou abrir Connector Connect. O que significa isso, Rodolfo? Ó, gente, através da biblioteca MySQL, eu tenho o MySQL aqui. Através do Connector, eu tenho o Connector. E através disso, eu tenho aqui essa função que eu posso criar a conexão com o banco de dados. Isso aqui é uma função, tá? Que está dentro da biblioteca, gente, tá bom? Então, aqui eu já adiciono as informações. Então, eu vou adicionar o host. O meu host vai ser o localhost, vírgula. Aqui ele fala da porta. A minha porta é 306. A 3306 é padrão do MySQL, tá, gente? Lembra que do Postgre é 5432. Aí você pode alterar essas portas, tá, gente? De cada aplicação. Você também tem esse poder. Em produção, a gente sempre muda para nenhum hacker poder acessar diretamente. O usuário, o meu é root. E o password eu não tenho, tá? Vazio. Aqui, gente, ele normalmente deixa você colocar o database diretamente, tá? Você poderia. Aqui ele tem o esquema. Deixa eu ver se o esquema já é o database. Deixa eu ver aqui. Please, referência inside connector log. Deixa eu ver. Aqui, MySQL Connector Guide. Ó, ele aqui, ele me fala do esquema. Depois a gente pode fazer um teste para ver se o esquema ele permite a gente pegar já diretamente do database, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. Aí ele fala pra gente pegar um cursor. Gente, o cursor é pra gente apontar e começar a gente executar as nossas queries, tá bom? É só uma função, gente. É só uma função pra gente, depois de ter conectado, a gente ter uma função para começar a executar as nossas informações, tá? Então, beleza. Aqui, deixa eu ver que deu um erro. Por que deu erro? Ah, tá. Aqui, porque tem que fechar aqui dessa forma, né? Deixa eu ver alguma coisa aqui. Isso não está definido. Ah, não está definido, ó. Olha, gente, isso é legal, tá? Ó, MySQL is not defined in PyLance. PyLance deve ser o nosso link aqui que eu estou usando, tá? E por que... Aí, pausem o vídeo de novo. Isso aí, eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. Beleza. Ó, o MySQL não foi definido. O que não foi definido, meus amigos? Olha aqui, ó. Isso não foi definido mesmo, tá? Tem toda a razão em me corrigir. E eu não tenho problema nenhum em ser corrigido. Beleza. Agora aqui, ó, já está funcionando e aqui eu tenho um erro. Não foi fechado. Ah, eu fechei, né? Aqui, ó, tá fechado. Que estranho. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar só isso aqui. Deixa eu só alterar de aspas simples para aspas duplas. Não que isso faça diferença aqui, tá, gente? Não faz. Beleza. Mas por que... Ou será que é porque eu não estou usando? Deixa eu ver aqui, ó. Não.
Que estranho. MySQL connect to connect. Connect, beleza. Host é igual... Ah, tá. Ó. Aí, viu? Eu errei de novo, gente. Ó, aqui é igual... Eu tô acostumado com o hash do Ruby também. Mas acontece, tá, gente? Isso é super tranquilo. Aqui no Python é assim, ó. Igual... Que a variável vai ser com igual... Isso aqui. Beleza. Então, isso é uma passagem de parâmetro, gente, relacionada. Então, eu tenho que passar o nome e qual o nome e igual a o que eu quero passar. Então, aqui é a chave e aqui é o valor, tá? Isso aqui é um dicionário. Ó, dictionary in Python. Coleção aqui. Vamos pegar aqui, ó. Dict. Não, porque ele vai pegar a dir, não é Python type data. Ó, vamos pegar os tipos de dados aqui no Python. Isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui a gente tem um chave valor também, tá? É um dictionary, beleza? Então, a gente tem os tipos, gente. Ó, vocês podem ver que os tipos também não mudam muito, tá? String, int, aquele float, aquele clássico, gente. Para números complexos também, que eu já mostrei isso no Go. Tem listas, isso aqui é uma lista, é um array. Temos uma tupla. Uma tupla, ele já segue um conceito um pouco diferente, mas depois a gente dá uma estudada sobre tuplas também, tá? Cadê? Aqui, ó. Tem o range aqui também. E aqui também é legal que a gente pode usar um try aqui para fazer uns testes, tá? Isso é bem legal. Então, aqui, ó, a gente tem a mostrar o tipo de dado, né? Tem o da tupla aqui, ó, que é uma class tupla, tá? E aí a gente coloca entre parênteses, perdão. Entre parênteses. Tem o tipo de range. Tem o tipo dict, que eu acabei de explicar, que é lá pro Ruby um hash. E tem um set também. A gente vai dando uma passada por esses valores aqui, tá bom? O true ou false, gente, o booleano é maiúsculo, tá? O T, a primeira letra do F é maiúsculo, o T é maiúsculo. Temos o memory view, temos o byte array, enfim. Isso aqui... Aí, quando vocês vão para as linguagens específicas, vocês ter que estudar os tipos de dados daquela linguagem, tá, gente? Tem que estudar para entender, porque é natural a gente usar. Beleza? Então, voltando aqui de novo. Beleza. A gente conectou e... Aí, viu, gente? Os erros, ó, já sumiu o erro, né? A gente, com o erro, a gente já vai sabendo o que fazer. Então, beleza. Lembra que eu tô usando a indentação, tá, gente? Então, eu vou aqui para baixo, porque o meu conteúdo, ele vai vir aqui para baixo. Beleza. Dado que eu tenho uma conexão, agora eu posso criar um cursor. Então, o cursor, eu vou receber do cursor. Aqui, eu posso chamar de connection ou database, como vocês quiserem chamar, tá? Então, no cursor, eu vou ter um connection que eu tenho o cursor. Ah, Rodolfo, o que você está falando? Vamos lá, vamos voltar aqui juntos. Ó, pegue um cursor. Eu acabei de fazer o mesmo, com variáveis diferentes. Gente, eu quero que vocês tenham a capacidade de serem capazes de olhar olhar um código ali e ser capaz realmente de generalizar. Porque a gente tá o tempo todo lendo lendo documentação, gente. Documentação é natural, tá? Achar que vocês não vão ler e vai ter respostas prontas em blogs. É muito mais fácil vocês criarem um blog, pegarem lá e vocês explicarem para as pessoas que as pessoas vão consumir. Mas documentação, assim, às vezes a gente tem umas flags que não tem em outros lugares, parâmetros diferentes, ou temos que fazer coisas diferentes, tá bom? Então, beleza. Com o cursor, agora eu consigo executar carries na minha aplicação Python, tá bom? Então, vamos lá. Beleza? Com o cursor, agora eu já consigo pegar E aqui, outro ponto importante. Aqui a gente usa o snake case, certo? E não camel case, que é o caso do Go. Go. E aqui, Python. Ou Python, Ruby,
Ruby, deixa-me ver, aqui Node, Camel Case Java também, certo? O que significa isso, Rodolfo? Escrita de variável, gente. Por exemplo, data db name seria camel snake case assim. Por que é snake case? Porque temos underscore na separação das palavras. Nome, database é banco de dados. Banco de dados, nome. Snake case, camel case significa camelo, caso de camelo. E por conta da corcunda do camelo, tá, gente? Então, como se funciona isso aqui? DB name. Então, database, que é banco de dados, nome do banco de dados, beleza? Então, vocês precisam também se atentar. O que eu faço quando eu estou aprendendo uma linguagem nova? Good, best practice language, Python. Tem vários, ou Code Style, tá, gente? Code Style. Aí vai ter uma série de informações, gente. Boas práticas para escrever código, Code Style. O próprio Python tem a PEP dele, tá, gente? Essa PEP aqui já são boas práticas. Mas se você quiser ser mais direto, vocês podem, tá? Então, ó, bad, práticas ruins, fazer dessa forma. Boas práticas, ó, botar x, y e colocar retorne x, y, certo? E aqui ele vai explicando, ó, essas boas práticas e tal, o que é bem legal também, tá, gente? É bem interessante, então, como vocês podem ir aprendendo também as boas práticas daquela linguagem. Cada linguagem tem a sua própria boa prática, tá, gente? Isso é importante vocês saberem, certo? Bom, beleza. Então, vamos lá. A gente concursou, agora a gente vai ter o dbName. E com esse dbName, gente, eu vou fazer um input, a entrada dos dados. Lembra do que a gente havia feito lá com o scanln? Só para vocês entenderem, gente, e ficar claro. O scanln é uma maneira da gente dar uma entrada de dado via terminal, tá? Via terminal. E linguagens compiladas, gente, a gente tem a questão do olhar... a gente tem recursos. Os recursos são importantes. Para a linguagem de scripts, eles sabem lidar ali e tal. E a linguagem compilada te dá o poder como desenvolvedor de você lidar melhor com memória RAM, lidar melhor com CPU. Você é a pessoa que deve gerir esses tipos de recursos. Nas linguagens como Ruby, Python, não. O transpilador... o transpilador não, perdão. O just-in-time, o interpretador, é ele que vai gerenciar esses recursos. Então ele sabe lidar melhor com isso. Ou melhor, ele lida melhor e você não tem poder nenhum sobre isso. Então, o /n, que é um final de linha, um new line, isso aqui é igual a um new line, nova linha, new line. Vocês vão, esse conceito vocês vão ouvir muito. New line é igual a nova linha, que é igual a isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma nova linha, certo? Esse new line aqui, gente, ele, quando eu digito alguma informação aqui, ele entende o final dessa linha. Mas imagine que eu tenho muitos arquivos aqui, ele não consegue gerenciar, gente. Você está inserindo muito dado. O buff é onde armazenamos esses dados. Imagina que você tem 200 mil caracteres ali escritos. Ele não sabe lidar com isso. Scanln não sabe lidar com isso lá no Go. Agora, aqui a gente pode já colocar e não precisamos lidar muito bem, lidar com isso diretamente. Somente quando a gente for ler arquivos, certo? Então aqui eu posso usar um input. O input é a entrada de dado via prompt. Gente, prompt é o terminal, tá? Tudo que eu insiro aqui, ó, gente, é prompt, tá? São comandos prompt. Vocês vão ouvir prompt do ChatGPT. É porque é via alguma input, algum terminal, ele vai me dar, ele vai deixar eu entrar com dado. Input de dado, entrada. Lembra de input, gente. Input é muito importante. Então isso aqui, eu estou digitando algo, é input. Eu estou dando uma entrada de dado. Beleza? Com essa entrada de dado, gente, eu vou agora digitar para ele uma informação, que vai ser entre com database name, certo? E aqui ele vai digitar alguma coisa. E aí, eu já armazenei isso dentro de uma variável que é dbName, certo? Já armazenando isso, agora a gente pode fazer o quê? Executar uma query com cursor. Eu vou executar aqui, ó, cursor... deixa eu pensar. Cursor execute. Vou colocar aqui select.
primeiro, eu vou executar um use Rodolfo Peixoto, que eu acho que eu tenho esse database. Na verdade aqui, ó, vou usar o F de format em aspas duplas. E aqui eu vou usar o use para usar o database, certo? O database eu vou colocar aqui, ó, via crase. Vou passar aqui. Isso, gente, é para a gente colocar o nome da variável aqui dentro, tá? E aí, com essa inserção, eu vou conseguir usar, lembra do comando lá, use database, do SQL, certo? Na documentação, gente, ele me fala exatamente isso, ó. Aqui eu posso executar um comando, executar carry. Carry é o do SQL, certo? Depois eu só vou retornar o dado aqui, ó. Confit result one. Certo? Eu sei que eu tenho, eu só quero mostrar primeiro para vocês, porque aí eu já finalizo e a gente volta. From. E vou usar aqui o profiles, tá? Que a gente já criou. Só para vocês verem como funciona. Então eu vou usar um cursor execute, que eu vou usar o valor aqui desse database, certo? E vou executar, peraí. Cursor, password, beleza. Que eu vou usar aqui. E nesse cursor execute, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Cursor. Beleza. Então, aqui com o cursor execute, eu posso buscar o resultado depois, tá, gente? Então, aqui eu vou usar... deixa eu me pensar. Eu acho que aqui eu teria o parâmetro, deixa eu ver. Usando... Tá. Deixa eu pegar, gente, porque eu queria já colocar o database aqui. Eu acho que a gente deveria ter o parâmetro aqui. Deixa eu ver se tem um tutorial aqui com mais parâmetros. Tem. Tá. Deixa eu ver. Peraí. Conecta o Python Forum. Aí, gente, ó, uma coisa que eu vou ensinar para vocês. Quando vocês não souberem, não tiverem mais informação, eu sou uma pessoa que eu vou no código, ó, MySQL. Deixa eu ver onde que isso aqui pode estar. Em Python, MySQL Python include. Isso aqui é um código C, tá, gente? Ali ele fala que é o connector. Então tem o connector. Qual é o nome do método? Aqui, ó, connect. Eu venho aqui, ó, vejo se tem o connect. Se tiver o connect, eu quero ver os parâmetros dele. Isso aqui, claro, isso aqui é avançado, tá, gente? Eu não estou dizendo para vocês fazerem não, tá? Mas é claro, isso aqui é um código C e eu sei ler, então para mim é mais tranquilo. Mas eu estou dizendo para vocês que quando não tem parâmetro na aplicação, eu já vou direto logo aqui, tá? Aqui tem um example. Aí, viu? Se eu já entro no código, tem os examples aqui, ó. Então vamos ver aqui, ó, dates. Como que ele faz com dates? Ó, DB connector, ele conecta com connect, que ele tem uma interface aqui. Vamos olhar essa interface. Aqui é para inserir. Deixa eu ver aqui, ó, results. MySQL Connect. Aqui ele passa essas configs. Essas configs vêm daqui, então ele, ó. Aqui, ó, isso aqui que eu queria. Perfeito. Ó, database. Eu tenho esse parâmetro. Então esse parâmetro database, eu já posso especificar o database diretamente. Posso vir aqui, ó, que legal, viu? É isso, gente, é isso que vocês têm que aprender também com o tempo e vai pegando, tá? Vamos lá, então eu quero entrar na database Rodolfo Peixoto. Logo, eu não preciso mais usar o use, gente, que é esse daqui, tá? Não vou pedir para ninguém criar agora. Depois a gente entra com esse input aqui. Então, eu vou olhar agora para essa parte aqui. Beleza, voltando aqui na documentação. Pode parecer confuso, gente, mas não. É só vocês saberem o que vocês estão procurando. E isso é com o tempo, tá bom? É paciência, vocês têm que ter paciência com vocês mesmos. Vocês precisam já ir entendendo o que vocês querem como tecnologia. Eu sugiro sempre, gente, procurem no LinkedIn quais tecnologias estão a mais. Não fiquem pensando só em influenciadores, não.
vai no que vocês acham. Eu estou tentando buscar para vocês, ensinar vocês a serem cientistas da computação e não pessoas que ficam, eu vou trabalhar com X, eu vou trabalhar com Y. Isso não deve ser importante para vocês. Vocês devem querer trabalhar. Beleza. Dado isso, aqui eu posso usar o row com o fit1, tá? O fit1 para eu pegar o resultado e mostrar esse resultado. E depois, só venho aqui formato, tá? Com print. Tá? Então vamos lá. Vou usar aqui o cursor. Ponto. Fit1. Certo? E vou dizer que isso aqui é um row. Eu vou botar essa variável no row. Isso aqui eu vou colocar dentro da variável row. E agora eu só vou mostrar, tá? Então aqui eu venho aqui, current data is o dado atual, e aí eu posso vir aqui, colocar aqui, posso colocar a variável row ponto format. Ele só está formatando essa row aqui, retorne o formato da versão JS usando a substituição dos argumentos de substituição do brace. O que ele está fazendo, gente, é onde tiver row, ele vai adicionar essa variável, tá? E aí, porque ele colocou 0 aqui, então é a primeira posição, tá? Então aqui ele vai usar row. E não confunda esse 0 aqui, porque o row é um array, tá, gente? Então ele está pegando da posição 0. Depois eu vou mostrar para vocês com o debugger. Então vamos mostrar aqui, vamos executar. Tá, só para vocês entenderem, tudo que a gente está fazendo, que nós fizemos já na Go, é entre aspas, uma interface de ORM, de Object Relation Mapping. Isso aqui é só um mapeamento. Nós estamos fazendo isso. Só que é uma camada entre aspas, tá, gente? Porque a gente teria... É muito mais complexo, mas é uma interface básica para vocês entenderem um ORM. Vocês estão criando uma interface, sim. Facilitando para que um outro desenvolvedor ele não precise entrar no banco de dados. Isso sim seria um ORM. E isso sim, vocês já estão pegando o contexto de como funciona por debaixo dos panos. Tá? E a gente está, sim, criando uma interface sobre isso. Beleza? Então aqui eu vou executar o Python aqui. Deu um erro. Vamos lá, leitura de erro sempre, né? Trace bake. Aí ele está só trazendo o que a pilha, a stack ali deu erro. Depois vocês vão entender o que é stack. Stack é pilha, tá, gente? Ele disse que nesse arquivo, na linha 19, no main, mais especificamente na linha 16, aqui, no main, deu erro. O row é igual a cursor fit1. O attribute erro. Attribute. O que é um atributo? O atributo é isso aqui, gente. Isso deu erro. É cm MySQL cursor. Beleza. Contexto. Qual é o contexto que está dando erro? Cursor. Beleza. O objeto não tem esse atributo. Objeto. O que é objeto? Isso é um objeto. Cursor é um objeto. Não tem esse fit1. Isso significa fit1? Significa, porque eu coloquei errado. Beleza? Deu outro erro. Beleza. Linha 19. Mesmo processo. Main. No módulo main, né? Que ele falou dentro do módulo main. Linha 19, 17, 17. Print, o format o método objeto não pode ser subscripted, não pode ser subscrito. Tá dando um erro aqui, ele tá até apontando, tá, gente? Deu um erro, beleza. Vamos ler aqui na documentação. Como ele fez aqui, como eu fiz aqui. Aqui, posição 0, ponto format, row, na posição 0. Tá. Alguma coisa deu erro que não funcionou. Então, beleza. Select asterisco from profile, execute, row, cursor fit1. Tá. Deixa eu colocar aqui então só o fit1. Deixa eu ver se funcionaria. Tá. Current data, o bound method fit1. Tá, eu acho que deu erro aqui, né?
Tá, vamos ver. Aí a gente vai para nossa prova. Primeira investigação, o que eu faria? MySQL -u root. Vamos verificar se esse database existe, Rodolfo Peixoto. Deixa eu me pensar. Primeiro, use Rodolfo Peixoto. Ponto e vírgula. Existe. Beleza. Vamos ver agora se esse profile existe. From profiles. Existe. Deveria retornar. Então vamos colocar aqui, ó. Copiar aqui. Vamos ver se isso funciona. Vou sair aqui, dar um exit. Vou executar de novo. Deu erro, né? Send object ent. Isso aqui é o endereço de memória, tá, gente? Aí, gente, é debug. Eu não vou continuar aqui, gente, porque tá ficando muito grande o nosso vídeo. Mas a gente já verifica o problema que está ocorrendo na próxima aula. Mas já entende que a gente vai usar o debug para começar vocês entenderem que debugger é extremamente importante para vocês entenderem os dados que estão circulando aqui. Beleza? Nos vemos na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Obrigado.